Vieira e você já ouviu falar do tropo narrativo do adorável nerd misógino? A primeira vez que eu ouvi falar desse tropo foi em um vídeo, no canal Pop Culture Detective. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo, tá? Junto com outros vídeos e outras referências que eu usei para fazer esse vídeo. Inclusive, eu sempre deixo linkado aqui no box de informações, tá? E assim, quando eu ouvi esse termo, eu fiquei, nossa, claro, é algo que a gente vê na cultura pop o tempo inteiro. E assim, na verdade, o que a gente vê não está apenas nos filmes, nas séries que a gente tem acesso. Esse comportamento, que faz parte desse tropo narrativo, tá aí, no dia a dia e, infelizmente, é extremamente naturalizado. E a gente vai conversar um pouquinho sobre por que o adorável nerd misógino é um problema e, assim, por que a gente tem que prestar atenção e parar de naturalizar esse tipo de comportamento nas telas para que a gente também não fique sendo obrigada a ver esse comportamento no dia a dia, porque, infelizmente, ele é muito mais comum do que a gente imagina. E eu vou repetir mais uma vez, lembrando, as coisas são cíclicas, O cinema se inspira em coisas da vida real e a gente, querendo ou não, também naturaliza coisas que a gente vê no cinema e vira esse ciclo. E esse ciclo pode ser positivo ou ele pode ser extremamente negativo. E no caso do comportamento do adorável nerd misógino, é bem negativo. Só que antes da gente falar desse tropo, a gente precisa falar um pouquinho sobre a representação do nerd dentro do audiovisual, tá? A gente está acostumado, a ver muitos filmes e muitas séries usando o nerd como personagem importante. Inclusive, hoje em dia, é extremamente popular, ser nerd. Mas, logo de cara, a gente tem uma representação ali do nerd como um outsider, Ele é uma pessoa, pode ser ele, pode ser ela também, mas assim, é um personagem que não é muito popular, que tem poucas habilidades sociais, mas é muito inteligente e normalmente é obcecado, por algo muito específico. Então ele tem conhecimentos muito específicos. São personagens que normalmente são considerados estranhos pelas pessoas ao seu redor e geralmente eles têm dificuldade nos seus relacionamentos amorosos. Então, normalmente são personagens frustrados romanticamente e sexualmente. Obviamente que com toda essa coisa da popularização do nerd, como as pessoas no dia a dia hoje, já têm, um certo orgulho de se assumir como nerd, como isso passou a ser muito legal, esse tropo tem mudado um pouco e aí a gente tem visto algumas representações que são até bem interessantes. A gente tem Community, por exemplo, que é bem legal. A gente tem The Good Place, que eu já falei de The Good Place aqui, No último vídeo, inclusive, falei sobre o relacionamento interracial do Tid com a Eleanor. E em The Good Place a gente tem, o Tid, que é, assim, um personagem extremamente interessante, complexo e, gosto muito de como ele é colocado na tela. Então, hoje em dia a gente tem, sim, mais personagens que são nerds e que são bem desenvolvidos e que, apesar de ainda terem algumas características do tropo inicial, tem se modificado e tem trazido novas características e tem mostrado que dá para ser nerd de uma forma mais ampla do que, a gente costumava ver nos filmes ali da década de 80, por exemplo. Só que a gente tem que pensar que não são todas as representações da atualidade que, estão muito boas. A gente teve por anos The Big Bang Theory, que é, um jorro de problema na representação do nerd. Inclusive, me matem, mas eu tenho 1 zilhão de questões com The Big Bang Theory e a gente vai falar de uma das minhas questões nesse vídeo, tá? Porque essa parte da representação do nerd que vem a partir da lógica
da frustração romântica e sexual, dá lugar exatamente para o problema do adorável nerd misógino. E sim, se você acompanha a cultura pop, você sabe que existe um quê de misoginia na representação de muitos nerds e, na verdade, na forma que muitos nerds da vida real se comportam. Antes de eu me aprofundar no que é o adorável nerd misógino, eu já vou dizer para quem quiser me xingar assim, assiste o vídeo até o final. Eu acho que ele pode ser interessante e assim, calma, não precisa já sair me xingando e dizendo que eu tô falando que todo nerd é misógino. Nem todo nerd é, mas sim, alguns são. E sim, isso vem de uma representação do cinema, da TV, dos videogames também, mas enfim, a gente precisa conversar sobre isso porque a gente precisa ver representações melhores, tá? Com esse vídeo eu não quero dizer que todos os nerds são automaticamente misóginos. Eu quero falar que existe sim uma representação nerd, né, que é problemática e que a gente precisa parar de naturalizar, porque esse é o problema. A gente vem de uma lógica que o nerd, por ele aparentemente ser bonzinho, ele tá liberado pra, enfim, praticar qualquer tipo de misoginia. E isso é extremamente problemático e, enfim, dependendo da situação, é até um crime. Segundo Jonathan McIntosh, que é o criador do canal Pop Culture Detective e que foi quem cunhou o termo, o adorável nerd misógino são personagens masculinos, normalmente cisgêneros e brancos, tá? E assim, cuja visão geek de masculinidade ela é colocada tanto quanto patética como cativante. E aí, assim, esses personagens, eles acabam meio que fazendo parte, assim, dos caras chamados legais. E essa condição de nerd legal acaba permitindo que esses caras, eles possuam vários tipos de comportamentos tóxicos, né? Comportamentos que são assustadores, são meio problemáticos, são sexistas, mas que como eles aparentemente são muito legais, a gente acaba naturalizando e perdoando. A misoginia, ela sempre foi meio que uma característica presente dentro da representação nerd no cinema e na TV. Só que ela também sempre foi meio disfarçada e sempre usaram disso, sabe? De que comparando com outros tipos de masculinidade, a masculinidade do homem nerd, ela é menos perigosa. E isso abre uma porta para que comportamentos extremamente abusivos sejam naturalizados. Esses homens nerds, eles tradicionalmente, né, são a oposição para o homem de masculinidade padrão, que seriam esses homens machões, entendeu? Então, se a gente vai olhar para vários filmes ali da década de 80, vários filmes ali também do final da década de 70, filmes de colégio e tal, a gente pode pegar filmes como Gatinhas e Gatões, O Clube dos Cinco, a gente tem esses caras, assim, que são os populares, os atletas, então eles são os caras fortões, entendeu? Muitas vezes o objeto de desejo das mocinhas populares, que em geral também são o objeto de desejo desses caras nerds. E aí o nerd, ele acaba fazendo oposição direta a esses caras super fortões e que normalmente não são tão inteligentes e tal, e que se valem muito do quão atléticos eles são. O nerd, ele, ao contrário, é super inteligente, mas eles não são hipermasculinos quando a gente pensa de forma muito tradicional, sabe? Nessa visão social extremamente tradicional de masculinidade. São homens que não são excessivamente viris e que, enfim, quando se olha para eles, não se faz essa conexão direta, sabe? Com virilidade. E aí esses filmes acabam colocando esses caras nerds como boas escolhas em comparação com esses homens machões, assim, e que são também cheios de comportamentos extremamente tóxicos e muitas vezes comportamentos abusivos e até criminosos. Se a gente for analisar de verdade os filmes, a gente encontra
vários abusos a mulheres e, enfim, algumas vezes crimes. Só que a grande questão é que nem sempre isso acontece apenas com os homens machões. Os nerds, eles também possuem comportamentos que vão por esses caminhos. Ok, esses caras nerds normalmente nos filmes sofrem muito bullying, são maltratados pelos colegas e, obviamente, isso é horrível. São coisas muito ruins e que, assim, não deveria ser algo naturalizado. Só que quanto mais a gente analisa o comportamento do adorável nerd misógino, mais a gente vai vendo que o comportamento desses caras é muito semelhante ao comportamento dos homens hipermasculinos, os machões. A diferença é que, como eles não performam essa masculinidade de maneira padrão, os filmes colocam como se essa misoginia presente nesses personagens fosse inofensiva. Só que não é. Esses caras são tão sexistas quanto os machões e cometem assédios e abusos. E, enfim, é isso, né? As séries e os filmes estão naturalizando. No filme Gatinhas e Gatões, do John Hughes, a gente tem uma violência sexual ali, sabe? E isso é totalmente naturalizado no filme e eles chegam a fazer piada como se fosse algo normal. Porque é um nerd bonzinho, sabe? E ele não é bonzinho. Homens que fazem essas coisas não são bonzinhos. E assim, a gente vai encontrar isso em vários outros filmes, sabe? Óbvio que cada um em níveis diferentes. A gente vai ver filmes onde os caras, eles invadem quartos de mulheres sem serem convidados, né? A gente vai ver, enfim, homens dopando mulheres em vários filmes. A gente também vai ver homens sexualizando e objetificando mulheres o tempo inteiro. Isso tudo eu tô falando desses personagens nerds, desses personagens bonzinhos. A gente vai ver eles perseguindo as mulheres e nunca aceitando levar um não como resposta. Só que isso é sempre colocado na trama como se fosse algo engraçadinho, bonitinho, fofinho. E assim, ai, ele é um nerd legal, a gente pode perdoar. Só que pensa isso no dia a dia. E assim, não é um comportamento tão difícil de encontrar. Eu já vi isso várias vezes. Infelizmente, eu já passei por isso. Eu tive colega de colégio que, enfim, me seguiu até em casa, sabe? Parece uma bobagem, mas é extremamente assustador. E ele era o cara legal, amigo de todo mundo, meio nerd, enfim. E eu acho que um monte de mulher pode, enfim, atestar que já passou por várias coisas bem absurdas com esses homens aparentemente muito legais. E quanto mais a gente vê isso representado na tela, mais naturalizado isso fica. Esses personagens aparentemente tão legais, tão simpáticos, eles são stalkers, eles mentem, eles manipulam tudo para conseguir o que eles querem, que geralmente é transar. Como eu já falei, né? Eles não aceitam não como resposta. Então, eles usam de todo tipo de artifício para conseguir o que querem e assim burlam o consentimento. Para eles não existe a lógica do consentimento. Então, isso ultrapassa a normalidade e vai para o assédio sexual e para a agressão sexual muitas vezes, sabe? No filme Vingança dos Nerds existem cenas onde você vai realmente ver os nerds aparentemente legais, né? O adorável nerd misógino, cometendo atos de abuso sexual, de assédio sexual e até de agressão sexual. Isso não pode ser naturalizado. E esse filme é uma comédia, onde o filme faz piada com as coisas que os protagonistas fazem, sabe? Não pode. E é importante lembrar que atos sexuais sem consentimento, o que é que eles são? Você sabe. Eu sei e eu tenho certeza que você sabe. Então, assim, não é algo bobo. Não é algo simples. É um crime. E o problema é que esses filmes tratam essas situações como se não fossem situações condenáveis, como se esses atos não fossem condenáveis e simplesmente fosse algo engraçado. E, gente, violência sexual não é engraçado. Abuso, assédio,
não são coisas engraçadas. Os filmes ficam tratando esses comportamentos como se eles fossem inofensivos. Não é, a gente não deveria estar sempre com medo, sabe? E assim, esses filmes naturalizam o medo das mulheres, porque se esses atos fossem feitos, e muitas vezes são, no dia a dia, não ia ter uma risadinha de fundo no final, sabe? E eles seriam apenas apavorantes. E aí, The Big Bang Theory é um ótimo exemplo pra gente ver como existe essa naturalização. No vídeo que eu citei do Jonathan McIntosh, do Pop Culture Detective, ele faz uma grande análise sobre os 4 personagens e como eles são esses nerds extremamente misóginos, como eles são a personificação disso e como a série, que é atual, porque muita gente pode dizer... Ai, você citou Gatinhas e Gatões, Clube dos 5, mas são filmes ali, sabe, da década de 80. E, gente, se a gente vai olhar na década de 90, vários filmes adolescentes têm isso também, dos anos 2000, e assim, The Big Bang Theory não é tão antiga assim. Sei que ela já acabou, mas foi a série mais popular durante vários anos. Então, imagina isso entrando na casa de todo mundo e sendo considerado inofensivo. Mas não é inofensivo quando você tem 4 personagens que, enfim, são o estereótipo do nerd, e aí a gente poderia, inclusive, questionar a maneira como trabalham, inclusive, o estereótipo do nerd, porque traz algo de meio negativo ali também, sabe? Na forma como falam dos nerds, mas colocam eles como pessoas, homens hiperinteligentes e tal, mas todos eles performam a masculinidade de uma maneira extremamente tóxica. Só que como eles são nerds, a série coloca como se eles fossem inofensivos. Só que aí você tem... Vamos começar pelo único personagem não branco dos 4. O Raj. Ele aparentemente é um cara muito legal, ele tem grandes dificuldades para falar com mulheres, mas quando ele bebe, ele se torna a pessoa mais inapropriada possível. E ele é assediador, além de misógino, claro. Mas ele tira a roupa na frente das mulheres e fica se exibindo sem a autorização dessas pessoas. E assim, sabe aquele cara que você tá falando em qualquer aplicativo, ou nem precisa, porque assim, olha, isso já aconteceu comigo também. Depois que eu comecei a produzir conteúdo na internet, já teve gente, homem, me mandando foto não solicitada, sabe? Assim, eu não quero ver foto de homem aleatório sem roupa, mas já me mandou foto no meu Instagram, sem eu pedir, sem eu nem conhecer a pessoa. Eu não preciso nem dizer que isso é assédio, eu não preciso nem dizer que isso é um absurdo. E o Raj, ele vai para esse caminho, ele tira a roupa na frente das mulheres e ele se mostra sem, enfim, consentimento, além dele, enfim, tratar as mulheres como empregadas quando ele tá bêbado, sabe? Mandando elas fazerem coisas para ele. Isso de forma bem superficial, porque tem muitos anos de The Big Bang Theory e, nossa, dá para fazer um grande compilado dos momentos absurdos e misóginos, assim, de cada um dos personagens. Isso porque o Raj é provavelmente o que tem menos questões. E aí a gente vai para os outros, né? O Howard é creepy, né? É um grande assediador e ele é meio criminoso. Ele vive tentando enganar mulheres para transar com ele. Ele dá um ursinho de pelúcia para Penny que tem um webcam para poder filmar e vê-la sem roupa. Ele objetifica mulheres o tempo todo. Ele espia mulheres sem autorização. Bom, se ele tá espiando, né? Ele é extremamente manipulador e ele tem zero respeito pelas mulheres, além dele, enfim, quando entra em um relacionamento, achar que a mulher tem que fazer todos os serviços domésticos para ele. O Leonard é aparentemente o cara legal, ele é ele é diferente dos outros amigos, ele não concorda com os comportamentos abusivos, mas assim, só no primeiro plano, né? Porque na verdade ele permite que os amigos sejam essas pessoas, ele nunca tá ali dando uma chamada mais enfática, ele tá sempre junto com essas pessoas. Então ele aceita o comportamento tóxico dos amigos dele. E assim, ele se comporta da mesma forma, só que num grau menor. Além dele também não aceitar não como resposta. A maneira, inclusive, como ele persegue a Penny durante bastante tempo para que ela namore com ele
é um indicativo disso. E por último, a gente tem o Sheldon, que, nossa, queridinho do público, etc, etc. O Sheldon é a personificação da misoginia mais tradicional possível. Ele odeia e diminui tudo que é de mulher. Ele sempre fala como se as mulheres elas fossem menores, ele usa sempre os nossos hormônios para nos diminuir e, assim, tudo para ele é TPM, né? Ele fala que nós somos seres menores e é incrível, tá no discurso, ele diz com todas as letras e aí a série coloca aquela claquete, aquela risadinha por baixo pra parecer que assim, ai, é brincadeira, olha como ele é legal. Ele tá sempre colocando todos os problemas do mundo e inclusive os problemas dele como culpa das mulheres. Ele nunca se responsabiliza pelos próprios atos. Sempre tem uma mulher para que ele possa culpar. E aí a gente tem esse problema, né? Não só The Big Bang Theory, mas qualquer filme ou série que trata do nerd e que traz o tropo do adorável nerd misógino, coloca o sexismo e a misoginia como coisas inofensivas. E no fim, não apenas tolera essa misoginia dos personagens, ela coloca que os sentimentos desses personagens homens são mais importantes do que os sentimentos e as dores das mulheres. As dores por passar por todas essas violências, porque sim, a misoginia é uma violência contra a mulher. A objetificação e, enfim, tudo que eu exemplifiquei aqui são violências em graus distintos, mas violências contra nós, mulheres. E essas representações do adorável nerd misógino colocam que, enfim, nossas dores não são importantes. Importante são esses caras legais, que não são legais. São abusivos, são tóxicos, são extremamente misóginos. Mas eles merecem ser compreendidos pela gente. É isso que os filmes dizem. E não. Esse tipo de comportamento e esse tipo de homem, eles não podem ser compreendidos pela gente. A gente precisa parar de naturalizar isso. Porque o que mais existe é homem machista acusando o outro de machismo e não olhando para si mesmo e vendo que, enfim, faz todas essas coisas que os personagens de The Big Bang Theory fazem. Às vezes em escala menor, mas, enfim, estão fazendo. A gente vê como mulheres que estão em universo geek, né, em universos geeks, reclamam de assédio e misoginia. E a gente vê também o quanto isso é naturalizado. Então a gente precisa urgentemente acabar com o tropo narrativo do adorável nerd misógino. Porque assim, ele é nerd e ele é misógino. Mas de adorável não tem nada. Me conta nos comentários qual personagem você lembra quando escuta falar sobre esse tropo narrativo. E não esquece de conferir o meu Apoia-se para que eu possa continuar produzindo vários vídeos trazendo, né, esses tropos, trazendo os estereótipos e, enfim, falando mais sobre esses assuntos que são importantes que a gente, enfim, converse aqui no canal, tá? Não esquece de, enfim, se inscrever no canal e é isso. Tchau!